Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu trago para vocês um conjuntinho super fofo. Nessa primeira aula, trabalho com vocês a botinha e na próxima aula, que eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo, eu trabalho o gorrinho. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva. Assim, você recebe aulas exclusivas como essa semanalmente. Aproveite, ative o sininho, deixe aquele like todo especial aí embaixo no vídeo para ajudar o trabalho da professora e também o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre a aula. Para trabalhar o conjunto, eu usei o fio mais bebê da Círculo. Agulha para crochê número 2 a 2,5, se o seu ponto for mais apertado, use a 2,5. E usei também o kit faz pompom para trabalhar o pompom do gorrinho. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aí em cima no vídeo para vocês o link da loja para que depois da aula você visite e confira todas as novidades. O Mega Armarinho eu sempre indico para vocês porque é uma loja super confiável e que entrega com rapidez e segurança aí na sua casa. Então depois não deixe de conferir todas as novidades. Inicio a sola do sapatinho fazendo um cordão com 12 correntinhas. Conto 1, 2, 3 e na quarta correntinha trabalho um ponto alto. Depois disso, eu sigo fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar à última correntinha do cordão. Cheguei à última correntinha, eu tenho total de 10 pontos, contando as correntinhas que pulamos como primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse de número 10 já é o último ponto aqui da minha carreira, porque ele já fica em cima da última correntinha do cordão. Aqui faremos os pontos da curvatura da solinha, a parte arredondada na parte da frente e na parte de trás. Já tenho 2 agora, 3, 4, todos juntos nesse mesmo ponto. 5, e 6. Então, olha só. As correntinhas iniciais, conto como um ponto, fiz até completar 9, o último, que é o de número 10, ele já fica aqui nessa parte do 6, então, seriam 9, e agora, mais 6 pontos. Depois disso, eu trabalho um ponto para cada ponto de base, até chegar ao último ponto lá da carreira. Na parte final aqui, dessa primeira carreira da solinha, também faremos os 6 pontos altos juntos. Cheguei aqui no finalzinho, eu já fiz um ponto e eu trabalho mais 5 pontos. Completando 6 pontos altos juntos no mesmo espacinho. 4, 5 e 6. Por que que eu faço até completar 6 pontos, sendo que eu já tenho as 3 correntinhas que eu contei como um ponto lá no início? Porque se eu fechar direto nas correntinhas, fica um espacinho aqui de folga. Então, eu pulo essas 3 correntinhas e venho diretamente no primeiro ponto. Prontinho, já tenho aqui a primeira carreira da sola. Tínhamos 10 correntinhas no total aqui, contando, porque eu pulei as 3 primeiras e trabalhei no restante.
Fiquei aqui no total com 8 pontos altos de um lado, 8 pontos altos do outro, 6 pontos altos juntos de um lado arredondado, 6 pontos altos do outro. Agora, eu inicio a segunda carreira. 1, 2, 3 correntinhas e trabalho um ponto alto para cada, até chegar lá no primeiro ponto que eu fiz dos 6 juntos. Ponto em cima de ponto, até chegar no primeiro dos 6. Completei os 8 pontos, cheguei no primeiro dos 6. Aqui eu tenho, ó, os 6 pontos que saíram juntos do mesmo pontinho. Agora, eu trabalho 2 pontos altos juntos em cada um dos 6. Aqui eu já fiz um ponto, voltei nele mesmo e fiz mais um ponto. Venho no próximo, um ponto alto, volto nele mesmo, mais um ponto. Fiquei com 2 no mesmo ponto novamente. Isso eu repito até completar os 6. 2 pontos altos juntos em cada ponto de base. Depois que eu completo os 6, eu trabalho novamente os 8 pontos. 2 pontos aqui em cada um dos 6. Cheguei ao final, agora um ponto para cada um dos 8. Quando eu completo os 8, ficam sobrando os 6 pontos, onde faremos novamente o aumento. 2 pontos altos em cada um dos 6 que vão sobrar aqui desse lado. Cheguei ao final da carreira, fiz os 8 pontos, depois eu fiz por 6 vezes 2 pontos altos juntos, e agora eu vou fechar a carreira. Eu venho onde eu fiz as correntinhas e faço um ponto alto. As correntinhas eu pulo e fecho a carreira no primeiro ponto alto que fizemos. Segunda carreira da solinha já finalizada. Para iniciar a última carreira da sola, eu faço 1, 2 correntinhas. Vamos trabalhar uma carreira em meio ponto, laçada na agulha, como se eu fosse trabalhar um ponto alto. Fiquei com as 3 laçadinhas, só que eu fecho todas de uma única vez. Laçada na agulha, ó, tenho as 3 laçadinhas como se eu fosse trabalhar um ponto alto. Só que eu fecho as 3 de uma única vez. Dessa forma, eu trabalho até chegar no primeiro ponto do aumento, ou seja, no primeiro dos 12 agora. Temos por 6 vezes 2 pontos altos juntos, total de 12 pontos. Chegando aqui no primeiro, olha lá, eu consigo ver que esse é o primeiro dos 2 que saem juntos aqui da base. Nesse primeiro ponto, eu faço um meio ponto, volto nele mesmo e faço mais um meio ponto. No próximo, eu faço só um meio ponto. Próximo, faço os 2 pontos juntos. Próximo, um meio ponto. Próximo, 2 pontos juntos. Sempre trabalhando em meio ponto. Faço um, no próximo eu faço 2 juntos. Até chegar no último ponto dos 12. Prontinho, cheguei aqui no último dos 12, eu fiz 2 e aqui eu fico com 1.
Agora, eu trabalho um ponto para cada até chegar no primeiro dos 12 do outro lado, onde faremos novamente essa carreirinha, essa parte da carreira, né, de aumentos, fazendo 2 pontos juntos, depois eu faço um ponto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, até finalizar os 12. Cheguei aqui no primeiro dos 12 desse lado, já fiz os 2 pontos, no próximo, um meio ponto. No próximo, 2, no próximo, só um meio ponto. Notem que ficamos novamente com 6 aumentos de cada lado, só revisando o que fizemos na sola. Na primeira carreira, temos o total de 28 pontos, 8 de um lado, 8 do outro e 6 em cada um dos lados, na parte arredondada, de um lado e do outro, total de 28. Na segunda carreira, mantivemos 8 pontos numa lateral, 8 pontos na outra. Aqui, nas laterais, tínhamos 6 pontos. Eu fiz 2 em cada, ou seja, 6 aumentos por 6 vezes. 12 desse lado, 12 desse, 8 numa lateral, 8 na outra lateral, total de 40 pontos. Na terceira carreira, mantivemos 8 pontos de um lado, 8 pontos de outro. Fizemos também os 6 aumentos, porque eu faço 2 pontos, sempre trabalhando a carreira em meio ponto, faço 2 juntos, um ponto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, total de 6 aumentos de um lado, 6 aumentos do outro, mantendo os 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro na lateral. Fiquei com 6 aumentos a mais de cada um dos lados na parte arredondada, total de 52 pontos. Eu estou terminando aqui a última carreira da sola, faço os 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Quando eu finalizo essa carreira, já vamos trabalhar a parte de cima do sapatinho, ou seja, aqui a base, a solinha, e eu vou começar a desenvolver depois na próxima carreira, a carreira já que forma a base do sapatinho. Cheguei aqui no final, eu também, depois dos 6 aumentos, eu faço um meio ponto onde eu levantei as 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo sobre o primeiro meio ponto que fizemos. Carreira finalizada. Agora, eu faço fiz aqui uma correntinha e trabalho um ponto baixo para cada pontinho de base. Detalhe, eu pego só na alcinha de trás, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu não pego nas 2 laçadinhas, como já fizemos em toda a base, tanto quando trabalhamos com ponto alto, quanto com meio ponto. Sempre pegávamos as 2. Agora, eu faço o quê? Eu venho aqui só na alcinha de trás e faço o meu ponto, trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base, até dar a volta em toda a carreira. Volto fechando essa carreira e depois iniciando a próxima. Chegando aqui no final, eu já fiz um ponto baixo, onde eu fiz a correntinha inicial, venho sobre o primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e trabalho novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou trabalhar essa carreira
e mais 2. Teremos 4 carreiras no total, trabalhadas fazendo um ponto baixo para cada. Sendo que a primeira das 4 eu peguei só na alcinha de trás. As outras 3 eu pego normalmente nas 2 alcinhas do ponto. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Chega no final, faço um ponto onde eu fiz a correntinha, fecho no primeiro ponto baixo que fizemos, uma corrente e inicio a próxima carreira, trabalhando em carreiras circulares até completar as 4 carreiras trabalhadas em ponto baixo. Cheguei ao final das 4 carreiras trabalhadas em ponto baixo. Agora, eu já tenho aqui o início da base, né, do sapatinho. E vocês vão ver que eu coloquei 2 marcadores aqui na parte da frente. Um de cada lado. Contando do primeiro marcador, do ponto onde eu coloquei o marcador, até o ponto onde eu coloquei o segundo marcador, temos 16 pontos. Como eu fiz essa marcação? Eu dobrei aqui o sapatinho, bem certinho ao meio, e aqui eu tenho as correntinhas iniciais. Depois que eu dobrei, coloco ele numa superfície reta, aqui como a minha bancada, e eu conto 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro, ficando no total com 16 pontos. Eu inicio a carreira da mesma forma que as outras, uma correntinha e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Restando aqui 2 pontinhos para chegar no marcador, eu trabalho em meio ponto, laçadinha na agulha, fico com as 3 laçadas, eu fecho todas de uma única vez. O próximo ponto também, um meio ponto. Agora, eu posso tirar o marcador, porque eu sei que do ponto onde estava o marcador até o próximo marcador, eu tenho 16 pontos. Aqui eu vou trabalhar as diminuições, pegando de 2 em 2 pontos juntos. Teremos o total de 8 diminuições, pegando de 2 em 2 os 16 pontos. Para trabalhar as diminuições, eu faço da seguinte forma: venho no próximo ponto, busco a laçada. Faço a primeira parte só do ponto alto, ou seja, tiro só as 2 laçadas. E eu não termino, eu deixo ele aqui na agulha. Venho no próximo, a mesma coisa, laçadinha na agulha, busco a laçada, tiro essas 2 primeiras laçadas e deixo na agulha. Quando eu tenho as 3 laçadinhas, 2 do ponto e uma que eu já tinha na agulha do ponto anterior, eu fecho as 3 de uma única vez. Dica: quando eu for trabalhar aqui a próxima diminuição, eu sempre coloco o dedo aqui em cima, para que essa parte da laçada não vá abrindo. Porque se eu não coloco aqui o dedo segurando até puxar a laçada, essa laçada da agulha, que corresponde à diminuição anterior, ela vai abrindo. E fica um espaço aqui e ele não fica com um acabamento tão bonitinho. Então, eu procuro deixar sempre bem apertadinho. Venho novamente, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Olha só, eu segurei, ela não estica. Depois eu não preciso mais segurar, só da primeira vez. Fiquei com as 3, fecho as 3 laçadinhas. Diminuí novamente, mais um ponto. Então, sempre pegando de 2 em 2, até chegar no marcador aqui do outro lado. Cheguei aqui na 8ª diminuição. Já posso tirar o marcador, eu já usei o pontinho onde estava o marcador. E depois das 8 diminuições, eu trabalho 2
meios pontos. Então, trabalho um meio ponto, venho no próximo, mais um meio ponto, para que ele fique com uma diminuição aqui menos visível, para que ele não impacte tanto, saindo direto do ponto alto para trabalhar o ponto baixo. O restante da carreira, depois de trabalhar os 2 pontos, trabalhando aqui em meio ponto, eu trabalho um baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no comecinho, onde fizemos o primeiro ponto dessa que é a primeira carreira das diminuições. Já conseguimos ver um pouquinho da curvatura formando a frente do pezinho. Cheguei ao final da carreira, já fechei com baixíssimo. Inicio a segunda carreira das diminuições fazendo uma correntinha. Trabalho em pontos baixos até restarem 2 pontinhos para chegar aqui na diminuição. Eu conto esses 2 pontinhos e mais um, porque sendo 3 pontos antes de chegar naquela primeira diminuição que fizemos. Então, eu tenho aqui a diminuição 1, 2, 3. Eu posso fazer mais um baixo. Sendo que um ponto eu trabalho o meio ponto, agora só um meio ponto. E aqui onde eu tenho esses 2 pontos antes da primeira diminuição, 2 pontos baixos antes da diminuição em ponto alto. Aqui eu faço nessa carreira a minha primeira diminuição, começando então 2 pontos antes da marcação da carreira anterior. Metade do ponto e deixo na agulha, venho no próximo, metade do ponto e deixo na agulha. Fecho todas as laçadinhas. E eu sigo fazendo as diminuições, pegando de 2 em 2 pontos, até passar 2 pontinhos da marcação da carreira anterior. Eu vou fazer até aqui com vocês para mostrar essa parte. Nossa, ainda estou percorrendo as diminuições da carreira anterior, sobre as diminuições, né? E aqui é a última diminuição. Aqui eu tenho um meio ponto, no próximo também um meio ponto. Depois dessa última diminuição, eu uso esses 2 pontos para trabalhar a diminuição dessa carreira. Venho metade do ponto e deixo na agulha, venho no ponto seguinte, metade do ponto e deixo na agulha. E fecho. Agora, eu faço um meio ponto e circulo o restante da carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Deixa eu mostrar a frente, olha só como ele já praticamente forma a frente do pezinho. Temos aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminuições. Finalizo a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e volto para trabalhar a terceira e última carreira da base do sapatinho. Carreira finalizada, inicio fazendo uma corrente, um ponto baixo e eu vou olhar aqui na base. Antes da primeira diminuição, eu conto 3 pontos. Então, aqui, nessa última carreira, eu só fiz uma corrente e um ponto. E depois, já tenho que trabalhar o meio ponto. Um desses 3, aqui, o primeiro dos 3, para trabalhar o meio ponto. E depois, 2 pontos antes, eu faço a diminuição. 2 pontos antes da diminuição de base. Vamos lá. Um meio ponto. Faço a primeira diminuição, metade do ponto alto e deixo na agulha, faço a metade do ponto alto, deixo na agulha e fecho as 3 laçadinhas. E depois, eu sigo fazendo as diminuições aqui, como já fizemos na carreira anterior, pegando de 2 em 2 pontos juntos, até chegar ali na última diminuição.
Chegando aqui na última diminuição, eu sei que eu tenho que fazer uma diminuição 2 pontos depois. Então, eu venho no meio ponto que eu fiz na carreira anterior, no ponto baixo e faço a última diminuição. Faço um meio ponto para o nivelamento da carreira e depois eu circulo toda a carreira, o restante da carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Agora sim, já temos a diminuição completa. Eu só vou chegar ao final da carreira para depois irmos para a parte do cano do sapatinho, do cano da botinha. Cheguei ao final da carreira, já fechei com um ponto baixíssimo e agora com a base finalizada, eu inicio a primeira carreira do cano, fazendo o passa-fita ou passa-cordão. Faço 4 correntinhas, pulo um ponto, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. Dessa forma, eu trabalho até dar a volta em toda a carreira. Chegando lá no finalzinho, eu volto para darmos início ao ponto do cano. Cheguei ao final da carreira, já finalizei. Aqui eu fecho a carreira, deixa eu mostrar para vocês como eu fiz. Fiz uma correntinha depois do último ponto, aqui sobrou um pontinho de base, e eu conto 1, 2, 3 correntinhas, fecho com um baixíssimo. Eu vou trabalhar 2 carreiras em ponto alto, fazendo um ponto para cada ponto de base. Depois dessas 2 carreiras, eu vou fazer a vira, ou seja, trabalhar já virado pro lado de fora da botinha, onde faremos o desenho do ponto trabalhado, esse que vai ficar pro lado direito da botinha. Mas antes, vamos para essas carreiras do caninho, as 2 carreiras de ponto alto. Faço 3 correntes, no espaço da correntinha, um ponto alto. Sobre o ponto alto de base, um ponto alto. Sobre a correntinha, um ponto alto. Então, eu não pulo nenhum ponto, tanto sobre o ponto alto, quanto no espaço da corrente, trabalho um ponto alto para cada pontinha. Chegando ao final da carreira, fecho com baixíssimo na terceira correntinha de base e faço um ponto alto para cada ponto alto de base, que é essa primeira carreira. Já finalizei as 2 carreiras em ponto alto e agora eu viro essa parte de dentro do cano de frente para mim, como se eu estivesse confeccionando no lado avesso do trabalho. Faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma até percorrer toda a carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para dar continuidade. Cheguei ao final da carreira e eu tenho 11 argolinhas ao longo de toda a base. Agora, eu faço um ponto baixíssimo para ficar dentro dessa primeira argola. E aqui eu subo 3 correntes e faço mais 2 pontos.
As correntinhas eu já conto como um ponto, então, tenho 3 pontos no total. Uma corrente de separação. E na próxima argolinha, eu faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, próxima argolinha, 3 pontos altos. Trabalho com essa mesma contagem, preenchendo cada uma das argolas até chegar no final da base. Carreira dos bloquinhos já finalizada, agora eu trabalho em pontos baixíssimos até ficar no centro do espaço entre um bloquinho e outro, onde eu tenho a correntinha. Fiquei aqui na correntinha, eu busco a laçada, fecho as duas e faço 3 correntes. No espaço entre um bloco e outro, um ponto baixo. 3 correntes, no espaço entre um bloco e outro, um ponto baixo. Circulo toda a carreira, as 3 correntinhas, um ponto baixo no espaço da corrente entre um bloco e outro. Já circulei toda a carreira. Aqui no final, eu fecho com um baixíssimo. Venho dentro da primeira argola que fizemos, faço um baixíssimo, subo 3 correntinhas e trabalho mais 2 pontos altos, ficando com um bloquinho com 3 pontos, contando as correntinhas como uma corrente, próxima argola, 3 pontos altos. Uma corrente, dentro da próxima argola, 3 pontos altos. Circulo toda a carreira e volto para começar a parte do acabamento. Cheguei no final da carreira, faço uma corrente, conto como primeiro ponto e depois trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui os 3 em cima do bloquinho, no espaço da correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, um para cada ponto do bloquinho, um ponto baixo no espaço da correntinha. Dessa forma, eu vou circular toda a carreira, um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a carreira em pontos baixos e agora eu venho na carreirinha de pontos baixos, só na alcinha de trás do ponto, trabalhando em ponto baixíssimo. Não pego nas 2 alcinhas, e sim só na alcinha de trás. E venho trabalhando em volta de toda a carreira. Quando eu chegar no final dessa carreira, faremos ainda mais uma carreirinha em pontos baixíssimos. Mas eu volto para mostrar para vocês como eu faço. Então, agora, uma carreira em pontos baixíssimos, um baixíssimo na alcinha de trás de cada um dos pontos baixos. Finalizei a carreira em pontos baixíssimos e agora eu continuo. Trabalho novamente um baixíssimo para cada ponto baixíssimo de base, só na alcinha de trás. Então, eu vou ficando com um relevo na frente, que fica com as alças do ponto da carreira anterior virada aqui de frente, e fica um acabamento bem bonito. Ao final dessa carreira, aí sim, vamos arrematar o fio e depois trabalhar o cordão do passa-fitas e também o acabamento da parte da sola.
Cheguei ao final de mais uma carreira em pontos baixíssimos. Aqui eu já cortei o fio, puxo, fico com o avesso do cano aqui na parte de cima virado pra mim, venho no próximo ponto e puxo esse fio de arremate, o fio que sobrou aqui pra trás. E aqui eu formo uma nova laçadinha, passo por dentro de uma laçada do ponto na base, formo uma nova laçada e passo o fio por dentro. Depois eu venho trazendo esse fiozinho de arremate por dentro de vários pontinhos. Se você tiver uma agulha mais fina, por exemplo, 1,75, 1,5, ela ajuda nesse processo, pois o gancho da agulha é um gancho de tamanho menor que ajuda a esconder o fiozinho. Senão, você pode ir devagar também fazendo com a que você está usando. No caso, aqui estamos usando a número 2, quem tem o ponto apertado, a 2,5. Depois que eu passei por dentro de vários pontinhos, eu corto o fio. E aqui já temos a base da botinha finalizada. Eu vou virar deixando, olha só, depois que terminamos, eu viro o caninho. E aí sim ele fica pro lado direito. 2 carreiras em ponto alto no lado avesso, mais o passa-fitas, passa-cordão, e aqui a vira com as carreiras em ponto baixíssimo e as carreiras no ponto fantasia que escolhemos. Base finalizada, só que agora ainda faltam os acabamentos, como o cordãozinho, para passar aqui no passa-fitas, e também o acabamento entre a parte de baixo e a base do sapatinho. Agora, eu vou trabalhar com vocês o cordão. Arremate já finalizado, vamos para o cordão. Eu trabalho um cordão fazendo 80 correntinhas. Depois das 80 correntinhas, podemos começar a trabalhar a base do cordão. Pulo a primeira, venho na segunda e faço um ponto baixíssimo. É um cordão bem simples, onde vamos percorrer fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha de base. Então, venho, passo na corrente e fecho com um baixíssimo. Ponto a ponto, sem pular nenhum ponto da base, até chegar à última correntinha do cordão, onde eu volto para arrematar o fiozinho. Depois, vamos passar no sapatinho e fazer o acabamento da sola. Cheguei no finalzinho do cordão, na última correntinha já fiz o baixíssimo, cortei o fio, deixei uma sobrinha mais ou menos de 10 centímetros, e aqui eu dou 2 nozinhos, com a ponta do início e a ponta final. Agora, eu vou passar no sapatinho para depois trabalhar o acabamento em cada uma das pontas. Eu venho bem na frente do sapatinho, dobro o sapatinho aqui certinho, venho aqui bem na parte da frente e vou começar a passar o cordãozinho. Eu faço o seguinte, eu passo um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima, sempre passando, ó, embaixo do ponto baixo, embaixo do ponto alto, né, que é o ponto aqui do cordão, do passa-cordão, e um por cima. Um ponto por baixo, um ponto por cima. Até chegar lá na parte da frente, onde faremos o ajuste, e vamos depois dar o acabamento em cada uma das pontinhas.
prontinho. Cheguei aqui na parte da frente. Agora, eu faço o seguinte, eu não vou dar o nozinho ainda, porque dar o lacinho, porque eu vou fazer o acabamento aqui na parte da sola. Então, depois de tudo prontinho, eu faço o lacinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar essa pontinha por dentro do cordão. Posso puxar as duas no mesmo lugar. E venho trazendo essa pontinha de sobra um pouquinho mais para baixo. Mais ou menos aqui, 1 centímetro para baixo da ponta do arremate. Depois disso, eu deixo essa ponta aqui, encostada no cordão, e eu vou dar um nozinho simples. Eu procuro correr esse nozinho bem na pontinha. Aperto bem, a sobra eu corto. Do outro lado, eu não tenho a sobra de fio, mas eu dou o nozinho da mesma forma para que as duas pontinhas fiquem bem parecidas. Eu tenho que fazer o acabamento na parte de baixo da solinha. Eu vou usar uma agulha um pouquinho mais grossa, porque eu vou usar o fio duplo para que esse acabamento apareça mais. Mas como eu vou usar esse fio duplo? Eu vou pegar o meu fio aqui para mostrar para vocês, mas basicamente um fiozinho de dentro do novelo, um fiozinho da parte de fora do novelo. Então, ó, peguei as duas pontas. Eu vou usar a agulha 2,5, a 3 seria até melhor aqui para deixar o ponto bem soltinho, com facilidade de ser confeccionado. O meu ponto é bem solto, a 2,5 está tranquilo. Venho, faço uma laçadinha inicial, ou posso ir diretamente aqui no calcanhar. Onde vamos trabalhar esse acabamento? Bem naquela laçadinha, onde temos aqui, ó, o relevo aparecendo. O que é esse relevo? Aquela laçada que fizemos entre a parte da sola e a base do sapatinho, onde pegamos só na laçadinha de trás. Então, a laçadinha da frente, ela fica aparecendo agora. Então, aqui tanto eu posso começar com um nozinho inicial, ou só passar o fio aqui por dentro. O fio de sobra eu deixo aqui do ladinho e trabalho um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Cada laçadinha, em cada uma delas, vamos trabalhar um ponto baixíssimo. O legal aqui é que você não aperte muito o ponto. Assim, esse acabamento, ele aparece ainda mais. E deixa a sola retinha da mesma forma que já fizemos no soladinho. E venho um ponto para cada, até dar a volta em toda a base do sapatinho. Chegando ali na parte de trás, ali do outro lado, eu volto para fazer essa parte do acabamento, o arremate das pontas. Na parte de trás, já cortei o fio, puxo, viro o sapatinho pro lado avesso. Aqui eu faço o arremate aquela pontinha da sola. Já posso cortar esse fiozinho. E
porque eu tenho na parte do calcanhar os fiozinhos do acabamento que fizemos. Eu vou trazer esses fiozinhos, primeira coisa, depois que eu terminei o último pontinho, eu trago o fio dele por dentro do próprio pontinho que eu fiz ali no acabamento. E levo pro avesso. O outro, a mesma coisa. Depois que eu trouxe esses fiozinhos aqui pro lado avesso do trabalho, eu separo esse fiozinho, como ele está duplo, e dou 2 nozinhos. Ah, mas esse nozinho não vai ficar aparecendo, não vai entrar em contato com a pele do bebê? Não, ele fica um nozinho bem pequenininho, porque o fio já é fino. E depois de dar os 2 nozinhos, eu puxo por dentro da laçadinha. Então, ele vai ficar envolvido por dentro das laçadas do ponto. E fica bem seguro. Depois que eu passei por dentro de algumas laçadinhas, olha só, eu não vejo mais o nozinho. Eu posso cortar a sobra do fio. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. E depois é só virar pro lado direito e dar o lacinho de acabamento. Já virei o sapatinho, lado direito. Aqui eu dou um nozinho, que é o nozinho para que a mamãe também possa ajustar no pezinho do bebê. E dou um lacinho simples. Aqui também a forma de amarrar o lacinho já é a parte que cada pessoa gosta de fazer de um jeito. Mas só para que possamos ter noção de como fica o lacinho depois do sapatinho já finalizado. Olha só que fofinho. Eu nem coloquei enchimento nele aqui, nada, para dar o formato do pezinho. E mesmo assim, ó, ele já ficou bem firminho, fica bem certinho mesmo no formato do pezinho. E dessa forma, depois de finalizar os acabamentos, finalizamos também a aula de hoje. Esse sapatinho unissex, super fofo, e que você pode fazer aí combinando com o enxoval do bebezinho. Botinha já finalizada, como vocês estão vendo, eu aproveito para deixar aí na descrição do vídeo o link da próxima aula. A aula do gorrinho que forma o conjunto. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau!